bem? Estamos no módulo 5, estamos falando a respeito de fabricação. Só que antes de iniciar a fabricação em si, passo a passo, eu quero falar a respeito de vocês de algumas considerações relevantes que você tem que ter conhecimento. Primeiro, a respeito dos tipos de fabricação. Olha, para você fabricar um chinelo personalizado, você pode fabricar ele sem estampar ele. Como? A personalização vai ser feita nas tiras, e nas cores das tiras e tipo de tira e nas cores da sola da borracha, ok? Se você fizer essa personalização sim, você só vai precisar do colocador de tiras. Você vai comprar as cores e vai trabalhar na colometria, na combinação de cores da tira e da sola. Perfeito? Agora a personalização mesmo, ela é feita através de dois tipos de fabricação, que é o silk e o trance. Mas vamos falar, nos ater por enquanto apenas no silk. Como é feito esse processo no silk? Silk é um processo utilizado na fabricação de sacola, de máquina, de camisa, de chinelo, entre outros. E como que é feito? Você precisa de uma tela, ok? Você usa uma tela e nessa tela você grava a imagem. E essa imagem você vai colocar a tinta nela e vai transferir para o objeto a ser personalizado. No caso aqui vamos até o nosso objeto, que é o nosso produto, que é o chinelo. Então você iria gravar uma tela e gravar a imagem. Porém, entra uma nuance que é necessário ter conhecimento. No silk, você consegue trabalhar no máximo 3 cores, estourando 5. Por quê? Cada tela dessa abrange um tipo de arte e uma cor só. Por quê? Vamos lá, vou trazer um exemplo, explicar com um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você vai fazer uma imagem no seu chinelo, uma personalização de uma imagem de uma paisagem. E nessa paisagem contém montanhas, o rio e o céu e o sol. 3 cores diferentes. Vamos supor que as montanhas são verdes, o céu e o rio azul e o sol amarelo. Amarelo, azul e verde, ok? Para você personalizar, vamos supor que se você fosse usar uma tela só. Se você fosse usar uma tela só, na hora que você fosse bater a tinta, ia ficar o sol, o rio e o céu e as montanhas todas uma cor, ou azul, ou verde, ou amarelo. Então ficaria horroroso, sem sentido, ok? Para você conseguir trazer essa personalização perfeita, você precisaria usar cada tela. Por quê? Antes de explicar isso, você ia fazer a imagem lá com todos esses desenhos juntos e você, na hora que passa, você consegue passar só uma tinta. Então essa tinta ia pegar tudo a mesma cor. Então, no processo de personalização com várias cores no silk, cada tela tem uma cor. Então você teria que ter uma tela para o rio ou uma tela para a montanha verde, você iria usar a cor verde nela, uma tela para o rio e para o céu azul e uma tela para o sol amarelo, ok? Então como é que você iria fazer? Você ia pegar a primeira tela, por exemplo, da montanha, colocar o chinelo lá, todos os chinelos que você vai fazer com essa paisagem, colocar a tela e passar a tinta e estampar. Aí estampou a montanha, espera secar, todos da montanha verde. Secou, pega, trabalha na outra parte da imagem, no céu e no rio. Pega a tela do céu e do rio, tinta azul. Agora já está com o céu e a montanha e o rio. Verde e azul. Agora vem o sol amarelo, você pega a tela do sol, tinta amarela. Pronto, terminou. Mas cada processo, cada impressão dessa você teria que esperar de secar. Ficou claro? E além disso, antes de trazer esse tratamento, qualquer personalização você precisa tratar a borracha, ok? Seja no silk ou no trance. Você vai tratar ela com resina ou com tecido. Com a resina você teria que passar um halogênio, limpar essa borracha e depois vir com um adesivo para quando você passar a tinta colar. Isso você vai fazer tanto e depois passar a transferência da imagem direto para a sola da borracha. Isso você faz com o silk como no trance, ok? E depois fazer esse processo que eu expliquei para vocês. Perdão por ter invertido a ordem. Então você trata o chinelo e depois personaliza. Ok? Então você entendeu como é que funciona o silk. Porém, qual que é o ponto legal do silk? O silk ele é barato se você usar ele uma cor só. Agora, se você for usar mais cores, ele sai caro. Porque cada tela dessa que eu falei sai R$40 em média. Então, se você for usar três cores diferentes, então 40, 80, 120 reais só as telas, mais os outros preços de custo da fabricação. Então, o silk é meio que
você pode conseguir ele fazer ele barato, mas se você for personalizar mais cores, que é o que o pessoal procura, você vai sair no mesmo preço da sublimação e do trance, ok? Outro ponto relevante do Silk. O Silk, a tinta sai com facilidade. Eu tenho um vídeo, vocês vão ver o vídeo, está aqui abaixo. Nesse vídeo, você vai ter acesso e ver a diferença da qualidade e durabilidade do Silk e do trance. No Silk, você passa o algodão, faz um teste como esse que eu fiz aí, você vai ver no vídeo. Com acetona, com álcool, qualquer coisa, você vai passar e vai sair essa imagem. No trance não, essa imagem permanece. Agora, mas quem vai passar acetona ou qualquer abrasivo no chinelo? Tá, ninguém. Porém, isso também funciona para o nosso corpo, suor, os líquidos que você pode estar pisando. Então isso sai com muita facilidade, eu garanto. Então uma imagem feita com silk, ela não vai permanecer intacta durante um mês, se você usar ele constantemente. Um mês provavelmente ele vai começar a variar e perder a qualidade, perder a imagem e perder cor, ok? Então entra aí o outro ponto a ser relevante no silk. Então vamos lá para o transfer. Transfer já é outro processo. Como é que é feito o transfer? O transfer, ele é através da tinta, você passa a tinta impressa no computador direto para a borracha. Você pode trabalhar com transfer de duas formas. Ou você faz ele direto na borracha, ou faz direto, ou usa um tecido de elanca 100% poliéster. Vamos lá, vamos falar primeiro a respeito de quando você for trabalhar com ele direto no chinelo. Da mesma forma com o silk, como eu falei, você vai tratar o chinelo como? Você vai passar a resina, passar o prime, passar primeiro o halogênio para limpar a borracha, para pegar depois o adesivo, aí secou, você vem com o adesivo que é o prime e passa ele. Aí está pronto para receber a estampa. Porém, primeiro ponto, perdão pelo cachorro do vizinho aqui. Primeiro ponto, você vai precisar de essas resinas são tóxicas ao nosso organismo. Eu não sei até que ponto elas são maléficas à nossa saúde, mas eu sei que elas fazem mal. Segundo ponto, essas resinas, um ponto que você passar ela e não pegar a resina, o que vai acontecer? Aquele ponto que não pegou a resina ali no chinelo, na sola, na hora que você for passar a tinta, aquele ponto vai ficar estragado e vai danificar seu produto e você vai perder material. Então, como qualquer outro processo, até você aprender realmente fácil, você vai perder muito produto. Eu não uso, o que eu uso é o transfer no tecido. E como as outras formas de trabalho, ele tem seus prós e contras. Eu já falei os prós e contras do silk, você já identificou aí, agora, e do transfer direto chinelo. Agora, o transfer no tecido, você vai ver os prós e os contras. Primeiro, então, fabricar o chinelo personalizado com transfer existe de duas formas. Ou você fabrica ele direto no chinelo, estampa direto no chinelo, como eu já disse, já expliquei, ou você estampa ele no tecido e depois passa o tecido para o chinelo. Ok? Então vamos lá. Deixa eu falar, antes de falar a respeito da fabricação, eu quero falar com vocês a respeito dos prós e contras. Olha, como eu falei do silk e falei do trance direto no chinelo, com a resina direto prensando a imagem direto no chinelo. Olha, você trabalhar com tecido tem os prós e os contras. Primeiro contra, que ele suja com facilidade, suja com muita facilidade. Mas esse primeiro contra nem é um contra por causa que eu tenho a solução para isso. E o segundo contra é que ele dá um pouco mais de trabalho no acabamento ao redor do chinelo, para ficar um acabamento impecável e bonito. Mas também é possível, só dá mais trabalho, mas fica lindo também. Então vamos lá, como resolver o problema do chinelo estampar o tecido sujar muito? É o seguinte, além do tecido sujar muito, eu não acho agradável pisar no tecido. Tem pessoas que também não acham. Então, qual que é a solução para isso? Usar um acabamento com a película premium, que é a mesma cola que a gente usa para colar o tecido no chinelo, a gente usa ela por cima para finalizar e acabar o produto. Essa película, ela deixa não suja, o chinelo não suja com facilidade, ele fica como se fosse um chinelo de borracha em cima, porque se você pisar no tecido, né, é como se estivesse pisando numa roupa, numa camisa, porém ele, com a película não, ele fica com o acabamento impecável, com o acabamento lindo, bonito e brilha, e além disso não suja com facilidade, que é uma camada lisa, né, a película, é como se fosse uma cola, um plástico.
Aí você resolve o problema da sujeira e ainda, eu acho, sinceramente, eu acho mais agradável pisar no chinelo na película premium do que pisar no chinelo de borracha. Porém, as pessoas já estão acostumadas com o chinelo com a borracha assim. Porém, a película premium não perde nada, e eu acho até mais confortável, meus clientes amam. Eu acho excelente, você vai fazer um teste, eu tenho certeza que você vai gostar também. Agora, eu, por outro lado, eu detesto, era muito feliz quando eu comecei a fazer direto no tecido. Não só por conta de sujar fácil, mas também por causa que eu não achava agradável pisar no tecido. Outro ponto é o acabamento. O acabamento, ele às vezes, se você não tiver um cuidado para fazer, você vai fazer um chinelo com acabamento ruim. Então o que eu faço, sugiro para vocês, como eu mostro no vídeo, você vai cortar com a tesoura e, se for necessário, no furo, onde tem os 3 furos para colocar a tira, você vai furar com ferro de solda, fazer o acabamento com ferro de solda, ok? E cortar com a tesoura é só em uma das formas, se você for trabalhar sem máquina de corte. E se você for trabalhar com a máquina de corte, você tendo uma faca bem afiada, você vai colocar a placa, vai colar o tecido na placa e vai levar a placa com o tecido cortado, com tecido, para a máquina. A máquina de corte, a própria faca vai cortar o solado já e vai deixar acabado o tecido, ok? Então ali você só vai precisar, já vai ficar muito bom, só que você vai ter que trabalhar com essa faca sempre bem amolada, ok? Então quais são as formas de trabalhar com o tecido? Primeira, ou você pode trabalhar, estampar o tecido primeiro e depois passar o tecido e colar no chinelo, ou você pode pegar o chinelo, colar o tecido no chinelo e depois estampar o chinelo. Aí aqui entra duas coisas, que é colar a borracha. Aí eu ensinei. Bom, vamos lá. Duas formas de trabalho foi aquelas que eu expliquei. Com máquina de corte e sem máquina de corte. Com máquina de corte, como é que você vai trabalhar? Você vai pegar, como eu acabei de dizer, vai pegar o tecido, colar o tecido na placa, cortar a placa já com o tecido e já vai estar acabado, ok? E agora, se você for trabalhar sem a máquina de corte, você tem outras duas opções. Ou você passa primeiro o tecido para a sola do chinelo. Você passando o tecido para a sola do chinelo, você vai estar a sola já cortada. Aí o que vai acontecer? Você passou lá, aí depois você estampa, aí você corta, faz o acabamento do tecido no chinelo, corta ele bonitinho. E depois de cortar, você estampa o chinelo em cima do tecido. Ou então, você faz de outra forma. Você vem, estampa a arte no tecido. Estampou no tecido, você cola o tecido já estampado no chinelo e corta. Aí fica a seu critério. Eu faço essas demonstrações nos próximos 2 vídeos. O primeiro vai ser o vídeo do CorelDRAW, de como você fazer sua arte. O segundo e o terceiro é como você fabricar passo a passo. O primeiro passo a passo com a máquina de corte, o segundo sem a máquina de corte. Então é isso, eu acho que eu consegui ser claro e espero que você possa fazer seu chinelo com qualidade. Olha, com as dicas que eu dei até aqui e com o passo a passo na fabricação nas outras aulas, nas próximas aulas desse módulo, você tem condição de fazer um chinelo com exímia qualidade, presteza e otimização do seu tempo. Então, até a próxima aula. Tchau!